Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory e hoje nós vamos começar uma série de vídeos diferentes aqui no canal, uma série chamada o Papo Crítico, onde eu sempre vou trazer uma pessoa aqui pra gente conversar, bater papo sobre RPG, sobre assuntos relacionados a RPG, cultura pop, sobre a vida, por que não, né? É sobre tudo que tiver vontade, vai ser mais ou menos no estilo de uma conversa, no estilo de um podcast, e depois essa conversa também vai pro podcast lá do Dados Críticos nos seus agregadores, né? E pra começar essa série de vídeos aqui, eu não poderia deixar de chamar o Tio Nitro aqui, né? Queria agradecer de coração por ele ter aceitado isso aqui. E o primeiro episódio eu queria que fosse com ele, porque, falando publicamente aqui, ele é uma inspiração pra mim, né? Até hoje, por todo o conteúdo que ele faz, né? Porque ele também dá altas dicas de escrita ali, algo que me fascina bastante, dicas de inglês. Então, vou pedir pra ele se apresentar, pra caso você não conheça, tá cometendo esse erro aí de não conhecer o Tio Nitro. Se apresente aí pra galera, Tio Nitro. Fala aí um pouco sobre todas as coisas que você produz, que você produz bastante mesmo, né? Beleza, Igor? Muito obrigado pelo convite aqui no Dados Críticos, né? O canal aqui no YouTube. Primeiro, pessoal, eu sou o Newton Nitro, o Tio Nitro, né? Eu uso esse Newton Rocha, o Newton Nitro. Newton Rocha é meu nome de verdade, Newton Nitro é o apelido, né? Desde os anos 90. Eu jogo RPG desde 1984, comecei com a caixa vermelha do Frank Mentz, né? E já mestrei, joguei de tudo. Eu jogo sem parar desde essa época até hoje. Adoro, já mestrei de tudo. Vampiro, D&D, D&D terceira edição, 3.5, tinha uma 2.0, que é uma D&D um pouquinho mais cheio dos trem. Mestrei tudo que vocês imaginam. Tormenta, mestrei muito Tormenta, mestrei Daemon, era um entusiasta da Daemon, escrevi muitos netbooks para Daemon, lá no início dos anos 2000. Eu tenho um blog de RPG, que é o Nitro Dungeon Blog, que é um dos blogs mais antigos do Brasil, ele está em atividade desde 2002, né, e no WordPress ele está desde 2008. Eu comecei assim, mais ou menos profissionalmente no RPG, na rede RPG, escrevendo vários artigos na rede RPG, escrevi artigos da Grão Brasil. Depois eu publiquei um netbook para Daemon, que era o netbook oficial para o Supers, que chamava Avatars, né? Isso aí foi em 2007. Em 2009, eu acho que foi 2009, eu fui contratado pela editora Viu, lá de São Paulo, que tinha o Mítica Sombras do Oriente, que é um cenário asiático, capaz de ter um Kickstarter dele, um financiamento coletivo. Capaz, eles estão organizando. E aí eu fiz o Mítica Sombras no Oriente, que é um livro de monstros. Esse foi o meu primeiro trabalho profissional. Depois fiz muita coisa lá no Nitro Dungeon. Comecei um podcast de RPG em 2010, né? O Nitrocast, os primeiros Nitrocasts de 2010, né? A gente gravava também as primeiras Nitro Sessions gravadas. Tem tudo, se vocês forem no meu Linktree aí, eu vou passar o Linktree por Igor. Vou ficar aqui na descrição, tem tudo lá, Newton Nitro, Linktree Newton Nitro, né? Aí tem os links todos lá. Então comecei a gravar a Nitro Session em 2010 e botar na internet, mesmo com todo mundo xingando, falando que ninguém tá nem aí para escutar sessão de RPG, e acabou que o pessoal escutou, e um dos que escutou na época e que mandava comentário para mim era o Azecos, que depois montou e virou essa máquina aí, né? Tem outros também que já falaram que também tiveram a ideia assim quando escutaram lá o Nitro Sessions, né? Tem o Call of Cthulhu que eu mestrei, tem um monte de coisa dessa fase mais antiga. Em 2010 também começou o desenvolvimento do Old Dragon e eu participei desse desenvolvimento das regras, testei, fui do grupo teste, dei muita ideia pros caras, muito comentário e tal, né? E o Mr. Pop, Antônio Sarego, que é um dos criadores do Old Dragon, né? O apelido dele fui eu que dei, porque ele tinha um site, ele tinha um blog chamado Pop Dices, e aí eu chamava ele de Mr. Pop, e Mr. Pop ficou até hoje, ele usa profissionalmente, né, esse termo. Então o Mr. Pop, né? Aí em 2013 o Mr. Pop e o Dan Ramos, que hoje é ilustrador da Tormenta, ilustrador não, diretor de arte lá, fodão lá. Eles me convidaram para trabalhar na versão nova do Legião, que é um cenário do Antônio, que lançou a segunda edição no Rede RPG, e eu entrei como ilustrador na segunda edição, que eu também ilustro. E aí
eu tenho uma carreira como escritor, eu sempre trabalhei como roteirista profissional, como ghostwriter, né, escritor fantasma, durante muitos anos. Aí, nessa época, em 2010, me deu vontade de entrar pesado, assim, em carreira mesmo, assim, lançar romances e tal. Eu achava que eu já estava maduro o suficiente e tal. E aí, o Mr. Pop me chamou para trabalhar nesse cenário aqui, ó, que já foi publicado, ganhou o prêmio Ludopedia, melhor suplemento brasileiro e tal. Legião. Cenário Legião, né? Essa aqui, ó, vou mostrar para vocês a versão Deluxe. Essa aqui é a versão de luxo do Legião, grandona, assim e tal, Bonitaça. toda bonitaça, né? E aí, a gente começou em 2003 a trabalhar no cenário Legião e eu trabalhando uma trilogia que agora virou tetralogia de romances, que já está pronta, vai começar a lançar a partir desse ano. Era para ter lançado antes da Covid, aí veio a Covid, né? Mas vai começar a lançar esse ano junto com o Bestiário do Legião, que vai sair o Bestiário também do Legião, né? Então a gente começou essa parceria, começamos a trabalhar lá e assim que eu terminei o Legião em 2019, eu comecei a trabalhar num projeto meu, que era, primeiro... Em 2009 eu fiz o Mais 2D6, um sistema de RPG simulacionista leve, que tem vídeo aqui no YouTube, que é assim, meio que bombou na rede, assim, muita gente joga. Um dos jogos que foi baseado no 2D... Vários jogos foram baseados no Mais 2D6. Um dos jogos é o Kalimba. O Kalimba usa uma versão adaptada, que começou no Mais 2D6 e agora já é a versão do Kalimba, porque a ideia do Mais 2D6 é a mesma desse meu sistema novo, era customizável. E vale lembrar que o Kalimba acabou de ser financiado lá fora, né? No Kickstarter Acabou deles. de ser financiado, Exato. acabou de ser financiado e é capaz de bater todas as metas Com certeza. possíveis. Esperamos entendeu? que sim, né? Nossa, e tá lindo, versão colorida, tá lindo demais. E aí em 2019 eu comecei a desenvolver, eu levei 2 anos para desenvolver um sistema que eu já estava testando, que é o 2D6 World. Por quê? Eu sempre senti falta. Eu comecei a jogar PBTA e apaixonei, né? Eu comecei com Dungeon World em 2009 e aí, aos poucos... Primeiro eu jogava mal, jogava errado. É muito fácil jogar Dungeon World errado, tá? Isso eu aviso pro pessoal. Ó, assiste... eu garanto a minha coisa, né? Então, assiste as minhas sessões de Dungeon World, tá? Pra vocês verem como eu acho... Talvez esteja errado, mas como eu acho que deve ser jogado o Dungeon World, né? Mestrado, conduzido um jogo e tal. Porque não tem nada a ver com D&D. Nada. É outro. É diferente, O D&D anda pra cá, o Dungeon World anda pra esse lado aqui. Não tem nada a ver, entendeu? Por isso que aí fica a dica, pessoal. Se vocês querem conhecer o fantástico mundo dos PBTAs, o primeiro jogo que eu recomendo pra quem tá entrando no PBTA é o Monstro da Semana. Monstro da Semana. Você pode baixar gratuitamente online, tem o site brasileiro. Você pode baixar gratuitamente ou comprar o impresso para ajudar o tradutor, que é um jogo independente americano, lançado aqui. Esse jogo é essencial, é ideal para você... eu quero experimentar um negócio novo, baixa o jogo lá, lê o jogo, passa as fichas do personagem para os jogadores e que eles vão pegar rápido a proposta da história. E é muito intuitivo, galera. Muito intuitivo. PBTA é moleza. Um dos objetivos do 2D6 World é levar o PBTA pro morro, levar o PBTA pro povão, entendeu? Para democratizar. Ele é gratuito, customizável e livre. E é porque eu queria fazer um GURPS do PBTA. Tipo assim, eu queria um... Exatamente, esse aqui é o GURPS do PBTA. É totalmente genérico, customizado. né? Você pode colocar qualquer cenário, qualquer tipo de história. Tem 350 movimentos, tem arquétipos para todo tipo de cenário, terror, fantasia e tal. Só que não é mastigado não, cara. Isso aqui é estilo a década de 90. Você vai jogar, você vai ter que customizar o seu jogo, entendeu? Não tô entregando a rapadura, não. Tem uma versão... Hoje em dia, assim, o joguinho tem que ser bem mastigado, né? Mas tem uma versão de 4 páginas desse sistema que você pode pegar para testar, para jogar, entendeu? Que também funciona, chama Pocket, né? Então é isso. E o meu próximo projeto, já tô fazendo o marchand todo, Igor. Beleza, fica à vontade. Aí a gente conversa sobre um monte de coisa. Aí o meu próximo projeto vai ser o Steam Runners RPG, que é um jogo de steampunk transhumanista. Para vocês imaginarem, imagina Shadowrun mais steampunk, numa terra alternativa
Shadowrun Steampunk, numa terra alternativa onde o Brasil, que é controlado pelos índios, a União Africana, que é uma federação de vários impérios, Nossa, e a Índia são os países mais poderosos do século XIX, avançadíssimos. O Brasil é top em biotech, a União Africana é magitech e a Índia é vaportech. E esses três são os países mais poderosos, né? A Europa é um lixão total. As colônias, tudo que era colônia, expulsaram os europeus e cresceram em tecnologia. E os europeus se ferraram porque eles ficaram presos numa grande guerra napoleônica lá, apocalíptica. Então a Europa é tipo Fallout, assim. E a aventura toda do Steam Runners se passa numa ilha, que é a Ilha da Atlântida, ela volta. E essa ilha é a cidade estranha, é a cidade onde junta os humanos, os transhumanos desse novo século XIX, e é controlada pelas 3 corporações, que é a Colmeia, a que é brasileira, de biotecnologia, a Tagati, que é africana, e a Shiva Steam, que é indiana. Essas 3 empresas controlam essa ilha, tem mais de 20 milhões de habitantes, é um inferno de vapor, assim, e aí a galera vive as aventuras lá como mercenários, né? Esses mercenários transhumanos. O outro lance do jogo é o seguinte: ninguém joga com humano. Você joga com as espécies que surgiram depois de um cataclisma mágico que acontece no século XVIII, entendeu? Então é isso aí. Não, só de você falar já dá vontade de ver isso na mesa, assim, de entender mais dessa lore, de saber mais dessa história aí, que deve ser um negócio, caramba, que legal. E é muito legal essa visão é uma visão alternativa, né, de como a história poderia ter sido, né, e tipo assim, num mundo diferente, uma realidade diferente, cara, muito legal, nossa, muito massa. É pós-colonial, né, é uma realidade assim, essa terra alternativa, ela é igual à nossa até 1789. 3 de maio de 1789, mesmo dia da Revolução Francesa, cai um meteoro, um cometa gigante, cheio, que traz... Ele é feito de Ethereum, que é a concentração do éter. Ele vem de uma outra dimensão, do Etherverso, cai na Terra, e quando ele cai, dá uma explosão esmeralda, que eles chamam de evento esmeralda, e essa explosão dá poderes etéricos para a galera não caucasiana. Então, os índios aqui no Brasil, os miscigenados, os negros na África, os indianos, todo mundo que não era caucasiano é um mistério. Isso é um mistério, tem um motivo para isso ter acontecido, mas é um mistério do cenário. Todo mundo que não é, uma boa parte da população desenvolve poderes tipo de super-heróis, assim, solta lava, outro não sei o quê. E aí eles falam assim, ó, peraí, a gente tem poder agora? Aí eles vão pra cima dos colonizadores, e aí 100 anos depois é uma outra terra, que não tem nada a ver com a nossa, entendeu? Com certeza. Tem esse ponto de divergência, assim, e aí altera tudo. Ah, que massa, muito bacana, cara, nossa, muito legal. É demais, espero que vocês gostem. Vou ficar acompanhando aí, né, pra quando sair, a gente faz aqui alguma coisa, alguma mesa aqui no canal, né, porque eu acho que vai ser bacana demais jogar isso aí, eu fiquei muito animado mesmo. Não, eu conto com vocês, vai ser um financiamento coletivo doido demais, é uma editora grande aqui no Brasil que pegou os direitos dos Steam Runners, então vai ser massa, nós viemos aqui de novo para pedir a ajuda de vocês aí no financiamento. Beleza, com certeza, o jogo tá junto. O livro tá preto e branco, mas eu quero que seja colorido. Aí a gente vai botar uma meta pro livro ficar colorido. Então vocês têm que ajudar pro livro para chegar lá. É, verdade, é isso aí. Vamos então unir forças aqui, né? A força do RPG. A força do RPG. E o sistema é o 2D6 World. Vai ser um jogo nativista, mas eu tô fazendo do jeito que fica fácil de adaptar. Se quer jogar em D&D, tudo bem. Talvez até depois lance as adaptações, assim. Entendi. Savage Worlds, por exemplo, eu saco bastante. Eu acho que dá pra eu adaptar fácil. Lançar um PDF assim, entendeu? Mas se com vocês Savage Worlds é tranquilo, né? Também. Sim, bacana. Mas exatamente. A gente tava conversando aqui, né, um pouco antes aqui, e falando, né, exatamente sobre essa diferença de sistemas, assim, né? E o Tino tava falando pra mim aqui sobre um jogo que ele acha
que é um jogo interessante aí pra poder a galera começar. Hoje em dia, se você fosse indicar uma pessoa que nunca jogou RPG, Tinito, que jogo você indicaria? Que jogo que eu indicaria? Isso. Se nunca jogou RPG, nunca jogou D&D, nunca encostou em D&D, não sabe o que é D&D, não sabe o que é um D20, aí eu falo pra jogar Dungeon World, entendeu? Pega o Dungeon World, lê, entendeu? Lê ele. Lê a parte do mestre, lê ele inteiro e depois assiste uma partida no YouTube, pra você ver como é que funciona. Todo mundo que vai jogar, que tá começando RPG, eu sempre falo assim, assiste uma partida primeiro, pra você ver como é que é. Fica mais fácil. Quando você estiver lendo, você vai lembrar o que aconteceu no jogo. Facilita muito. Então, Dungeon World é um jogo que eu recomendo começar. O Monstro da Semana é um outro jogo, tem na internet, recomendo muito, muito, muito tranquilo, muito fácil de começar. E o importante, para começar a jogar RPG, o importante é se interessar. Então, antes de começar a jogar, procura se interessar. Assiste uma partida, assiste vídeos de sessões de jogo para você ver como é que é. E depois você vai atrás. Essa coisa de RPG para iniciante ou não, isso é muito subjetivo, entendeu? Porque tem jogos que parecem ser para iniciantes, mas eles são ruins para iniciantes, porque não ensina como é que joga. Entendeu? Ele passa do pressuposto que a pessoa já sabe como é que funciona. E eu sinto assim que às vezes assim, a pessoa fica com medo de achar eu preciso saber todas as regras, mas eu acho que assim, se você tá interessado, isso que você fala é muito importante. Por mais que tenha muitas regras ou o jogo aparente ser difícil, se você tem interesse, você vai ler aquilo, você vai se interessar e assim, saber que a gente vai errar, querendo ou não, você pode se cobrar o tanto que for, gente. Se você é iniciante, você vai errar, é normal, somos humanos, né, Tinito? Então, você vai pegar o jogo e vai acontecer, não precisa se cobrar. Exatamente. Aí é o seguinte, o lance do RPG é que o RPG não é um tipo de jogo só. Tem vários tipos, o RPG de mesa, tem vários tipos de RPGs de mesa que cai dentro desse guarda-chuva. Então, para vários tipos de jogos, tem vários tipos de estilo de regra e do que você tem que aprender ou não para poder jogar, entendeu? Então, por exemplo, um jogo tipo D&D, para você jogar, vai exigir, no início, você pegar as regras e entender as regras bem entendidas, entendeu? O básico de combate, iniciativa e tal, é mais tranquilo. Mas, por exemplo, se a pessoa vai mestrar, ela vai ter que se dedicar mais, ela vai ter que entender como é que faz combinação de monstro, que tipo de estratégia ela vai usar nos combates, como é que ela lida com o ritmo da sessão e tal. Isso, sim, tem o livro do mestre, que é até muito bom, estava dando uma olhada esses dias aí, mas ajuda muito você assistir. Tem outros livros, os RPGs, principalmente RPG indie, independente, de 2009 para cá, tem tido uma preocupação muito grande em relação a informar o leitor como se joga aquele jogo. Perfeito. Então melhorou demais. Também acho. No Apocalypse World, que ele eu amo, para mim é o nosso livro sagrado do narrativismo, né? Junto com o Fate lá, mas eu sou mais da turma do PBTA, se bem que agora eu tô pegando o Fate de novo, assim, porque tem muita coisa legal, mas eu sou mais da turma do PBTA. O Apocalypse World já veio mudando essa coisa, esse estilo de explicação, com uma explicação mais focada para o que acontece na sessão de jogo e preparando o mestre e os jogadores para o que eles vão fazer. Você vai falar isso, você vai falar aquilo. Tem o grande insight, né, que o RPG é uma conversa, que uma hora alguém fala, outra hora alguém responde e tal. Exato. Então esse livro já é bem interessante, apesar da prosa do Vincent ser meio labiríntica assim, tal, meio descolada, assusta um pouco o pessoal, mas é legal. O Dungeon World já é muito bom. Se você ler o Dungeon World mais o guia do Dungeon World, que é um guia direcionado para o mestre, porque a grande dificuldade do Dungeon World é que o cara vai com a mentalidade de D&D pro Dungeon World. E é outro jogo. Verdade. É outro jogo. Não tem nada a ver. A semelhança é só no cenário, né? É só no cenário, nos nomes, nos atributos, mas nem os atributos não é a mesma coisa. O combate é outra coisa, completamente diferente. Por exemplo, no 2D6 World, por exemplo, a gente usa os 6 atributos.
Ao invés de sabedoria, percepção. Mas é os 6 atributos. Diferença é que esses atributos não são atributos descritivos, como é no D&D. Então, se o cara tem 18 de força, ele tem a maior força possível dos humanos. Então, ele é tipo um Schwarzenegger, um cara que levanta peso olímpico, né? Então, esse é um atributo descritivo. O atributo refere a algo que existe na realidade. Isso vem das origens do D&D, que é uma mistureba de simulacionismo com gamismo. Isso é do simulacionismo, essa ideia de atributos descritivos, tá? Isso é do foco simulacionista. A minha concepção, né? Depois quem tiver curiosidade, vai lá no Nitro Dungeon, tem lá a teoria do foco no RPG. A minha concepção é que simulacionismo, gamismo, narrativismo e representacionismo, que é outra coisa, são estilos de jogo, estilos de regras, estilos de práticas, estilos de jogos e até mesmo de gostos. São estilos. E os jogos, eles não são puro sangue. Eles são uma mistureba desses estilos. Só que, por isso que eu chamo de foco. Então, assim, grande parte do jogo vai para nessa direção. Grande parte do jogo vai para aquela direção. Não é uma categoria fixa. É como se fosse um atrator caótico, assim. Então, você mexe assim, então a coisa vai para uma direção, vai para outra direção, entendeu? Então, no caso dos atributos do D&D versus do Dungeon World. No D&D, 18 é um cara fortão, lá, tal. No Dungeon World, mais 3 de força, por exemplo, que é o máximo. O que significa? Significa a performance desse personagem para ações, para cenas que envolvem força, que envolvem até violência, que envolvem intimidação pela força física, entendeu? Entendi. Mas o que vai definir aquela força 3 é a ficção do jogo. Se o personagem for o Hulk, a força 3 dele permite que ele joga um prédio em cima do outro. Se o personagem for o Igor e tá com força 3, que ele andou malhando pra caramba, é um cara fortinho que levanta aí 120 quilos, porque o Igor é o Igor. A ficção do jogo é que determina o que significa o atributo. Perfeito. No D&D, em jogos gamistas e simulacionistas, o atributo determina o que é na ficção do jogo. Você compara, né? Numericamente até, né? Numericamente, inclusive lá no Daemon, por exemplo, que é simulacionista, no GURPS, você tem a força de um transatlântico, por exemplo. Você pode calcular a força relativa a um personagem humano, ter aquela escala toda. Sim. Nos jogos narrativistas, isso não faz sentido. Não faz sentido. Porque a gente já tem a ficção do jogo. Eu não preciso saber o peso de um transatlântico. Eu sei que se um transatlântico cair em cima do personagem, vai morrer. Não precisa nem calcular. Você sabe, porque a ficção do jogo é que manda. Essa é a diferença. Entendeu? Então, entendi. Muito bacana. Então, o Dungeon World é bem legal. Você lê o Dungeon World e o guia do Dungeon World deixa essas coisinhas bem explicadinhas. O Monstro da Semana é muito bom. E tem muitos outros jogos. Quer introduzir, quer conhecer a tradição gamista do RPG, né? A tradição gamista do RPG, pode começar. O Dragon é excelente, Tranquilex, o The Dragon, os jogos dos OSR. O BX, né? Apesar de que, eu deixo meu protesto aqui, uma das coisas que eu menos tenho saudade na vida é taco. Não tenho saudade nenhuma, zero, não tem nem nostalgia. Eu gosto. Zero nostalgia. Odeio. É porque a gente passou anos e anos a fio com aquilo, a gente acostumou com aquele troço. Na hora que chegou o 3.0, cara, nossa mãe, vocês não entendem o que foi o 3.0. Hoje o pessoal torce o nariz. Né? Hoje o pessoal torce o nariz pro D20 porque saturou. Mas você não tem a ideia o que foi. A gente tinha uma D&D com aquelas regras tudo torta, tudo incoerente, tudo maluca, cada uma seguindo um caminho diferente e tal. De repente, Monte Cook, o Jonathan Twitter, aquela galera lá, chega assim, velho, vamos fazer uma mecânica pra tudo, rolar o D20 pra tudo. Cara, nossa, foi um negócio elegante, foi um...
Cara, foi um êxtase, cara. Foi um orgasmo coletivo. Só foi comparável quando surgiu o Apocalipse World. Não, eu acho que é também uma coisa que a quinta edição fez que tirou muito daqueles bônus situacionais foi a vantagem e desvantagem, que eu acho também muito elegante essa mecânica, né? Cara, mas aí, se você voltar lá pro D&D, do AD&D pro 3.0, é outro salto, né? É outro salto, é verdade. Foi uma elegância total. Sim. Foi fantástico. É porque isso é normal. A minha geração lá dos anos 80, a gente chegava assim, eu falava pro meu pai, pai, pô, televisão preto e branco, pai. Gosta, né? Todo mundo aí já tá com a Telefunken colorida, a gente aqui com essa merda aqui. Vai trabalhar então, e a compra sua, não sei o quê. Então, só que na geração dele, quando tinha Copa do Mundo lá em 70, ele saía da cidade, ia pro outro canto de Belo Horizonte, porque tinha um bar que tinha uma televisão pública para os caras assistirem. Porque era caro demais, então... Sim. Entendeu? Então eu já não dava valor. Eu já não dava valor pra televisão preto e branco. Então hoje a galera já vira assim, cara, nossa, esse 3.0 era muita matemática. Véi, vocês não sabem o que era antes. Entendeu? Vocês não sabem o que era antes. Entendeu? Então é muito legal, mas isso é legal. E a 5.0 fez foi pra ficar mais elegante e tal e tudo. Porém, ainda, no meu ponto de vista... Ainda tem eu costumo falar o seguinte, quando você está criando um jogo, você tem que definir qual é a sua, entendeu? Qual é a sua praia, qual que é a sua parte mais forte. Qual que é o foco que você vai dar, né, nessa teoria do foco aí, o foco exato. Do jogo, exatamente. Então, por exemplo, dá para jogar, os focos são, né, para quem não conhece, os focos são o foco gamista. O foco gamista em um jogo significa que grande parte das regras do jogo, grande parte da prática do jogo, a prática, o que acontece na sessão de jogo, grande parte dessas práticas envolvem otimização de personagem, combates estratégicos, desafios estratégicos, uma competição entre os jogadores e o mestre, no sentido assim, não é que o mestre vai detonar os jogadores, o mestre oferece os desafios e os jogadores têm que superar. Uma progressão de poder dos jogadores para eles se sentirem cada vez mais poderosos, capazes de dar mais dano e matar mais monstros, por exemplo. Mas tem outros jogos gamistas, não precisa ser só fantasia medieval. Qualquer coisa pode ser gamista. Tem que envolver uma disputa, tem que ter condições claras de vitória e derrota. Ou seja, é um jogo onde você tem a graça do gamismo é o cagaço. O cagaço é o medão de perder o personagem. Todo jogo gamista tem isso bem claro para os jogadores. Olha, se você gerenciar mal os seus recursos, se você fizer péssimas estratégias de jogo, se você não tiver a manha de otimizar o seu personagem quando você sobe de nível, de saber quais atributos você vai botar mais bônus, quais atributos que você vai deixar para o lado, onde você vai bufar, que horas que você vai bufar no jogo, na hora do combate, como é que você vai usar os seus e aquele monte de coisa. Esse é um jogo que provavelmente 99% das chances é um jogo gamista. Ele vai desafiar também o jogador, né? Vai desafiar o jogador. O jogador vai ter que pensar, vai ter que usar de estratégia, vai ter que pensar, cara, eu tenho uma bola de fogo, só sobrou pra mim uma bola de fogo, um jato de frio e eu tô lutando contra esse gigante. O que eu vou fazer com isso? O meu jato atinge 50 metros, uma área de 10 metros, o gigante tá a 15 metros, eu vou ter que fazer deslocar, o gigante desloca. Esse tipo de preocupação, aí você passa uma parte da sessão preocupada com isso, entendeu? Significa que é um jogo de foco gamista. Tio Nitro, mas dá pra jogar. Foco na atividade. Esse é o foco prioritário gamista. Esse jogo pode ter outros focos. Pode ter um foco secundário, por exemplo, simulacionista, uma preocupação com o realismo das coisas. Eu conheço sistemas assim, que são híbridos. Ou pode ter um foco secundário na ativista. Não, vamos criar uma história, improvisar uma história aqui junto, mas essa camada de cima é superior. Eu quero escalar a montanha, dar 3 saltos e acertar e cair e agarrar na não sei o que aonde. Você tem patas de aranha? Não. Então, você não vai fazer isso, porque esse deslocamento deu 25 metros, você desloca 6, não pode fazer isso.
Entendeu? Tudo é visto como se fosse um grid, por exemplo. Num RPG de foco, tem outros RPG de foco nisso, mas... Mesmo que seja num teatro da mente, essa É um lógica, grid. ela persiste, entendi. Essa lógica persiste. Todo mundo pensa em termos de grid, em termos de não sei o que e tal. É um foco de estilo. Não é bom, não é certo nem errado. É um estilo, é um jeito diferente. É que nem tem sorvete de morango, sorvete de chocolate, sorvete de baunilha, entendeu? Dá pra jogar só na ativista, tipo assim, Note, Nito, jogamos o D&D, não rolamos dado nada, não teve miniatura, não teve nada. Eu falei assim, massa, legal. Você jogou o que eu chamo de foco narrativista sem estrutura. Vocês jogaram narrativismo sem estrutura, que é o famoso roleplay livre. Vocês resolveram tudo na conversa. O mestre fala uma coisa, o outro fala outra, vocês consentem no que está acontecendo, de alguma forma, não sei qual é, né? E continua essa conversa, tá? Isso aí, desde o começo da RPG existe. O lance é que você querer jogar um jogo narrativista com um jogo que as regras dão suporte mais para um tipo de estilo, é que nem tomar sopa com garfo. Dá para tomar sopa com garfo, mas vai demorar um tempo. Você vai fazer muito esforço. Dificuldade, mas exato. você vai tomar, é o garfo. Agora, imagina se você pegar uma colher, e uma colher bem grande, assim, você vai tomar a sopa rapidinho, tranquilo, sem fazer esforço. É o que acontece quando você pega um sistema de jogo que dá suporte para um foco que você acha mais legal. O foco simulacionista, que inclusive tá meio que voltando assim à tona, né, com jogos, o Mutant Year Zero, para mim, ele tem um foco, ele é um gamismo, mas com um foco mais simulacionista, assim, mais forte, né, mais reduzido no gamismo, porque tem poucas, o tema é todo travadinho para ter poucas formas de você bufar demais, assim, ele é bem, pelo que eu entendi, pelo que eu já joguei também. Mas a pegada dele é bem simulacionista, que é bem uma tradição que vem dentro dos anos 80 também, com o GURPS, com o Call of Cthulhu é simulacionista, Sim. O GURPS é simulacionista, o Daemon é simulacionista. Qual que é o foco? Enquanto no gamismo é o desafio agora, na hora do jogo, eu chamo assim, foco gamista, desafio agora. A simulação, o foco simulacionista é o sonho agora. Por que o sonho? A proposta do simulacionismo é assim, vamos imaginar uma realidade virtual com todos os detalhes e que ela em si seja a mais realista possível. Aí, o que acontece nesse tipo de jogo? Nesse tipo de jogo, a simulação, o realismo, é em cima do narrativismo. É mais prioridade, o foco é prioritário. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo muito extremo, Sim. tá? Mas tipo assim, você tá indo de carro para uma mansão onde vai ter às 7 horas, vai ter um ritual, que vão chamar o Cthulhu. Você tá indo de carro, entendeu? E aí, a estrada é muito acidentada. Aí, o mestre fala assim, olha, a estrada é muito acidentada. A roda do seu carro, que é um carro da década de 20, tá batendo lá. Vê se você consegue desviar das pedras. Eu tô indo pro final do clímax da história. Mas a minha preocupação é se eles vão chegar lá porque a estrada é acidentada. Entendeu? Aí o cara rola e pum, quebra a roda, porque cada 10 de 20 eram umas porcarias. Quebra a roda, pá! Ai, vocês pararam no meio do caminho, vocês vão ter que caminhar. Aí o mestre calcula assim, ó, vocês vão levar 3 horas para chegar na mansão. Então, se o jogo é simulacionista, é assim. Vocês chegam na mansão, o ritual já terminou. Vocês não encontram ninguém. É assim que rola, entendeu? E os jogadores têm que estar na mesma vibe. Eles não, nós vamos simular esse negócio aqui dentro das regras do mundo. Então, por exemplo, sistemas, eu acho que tem aí o Mitras, tem uns sistemas aí que estão bombando aí. Symbaorum, eu acho que é Symbaorum. A grande maioria desses Kickstarter são sistemas simulacionistas. Symbaorum, por exemplo, eu já vi um sistema aí que tá bombando aí, que, por exemplo, é de fantasia medieval, mas você bate com a espada e aí depois você checa. Você pode usar a espada um número de vezes, depois ela perde o fio dela. E aí você vai marcando. Eu acho que no Forbidden Lands tem umas regras também assim. Tem regra pra armadura, exato. Mutant Year Zero, porque outro dia o cara ficou me xingando, falando que Mutant Year Zero, ele falava que era nativista, eu falei assim, velho,
Meu Deus do céu. Não tem problema nenhum ser simulacionista, não é... Exato. Não é uma característica do jogo, exato, né? É um estilo de jogo, é um estilo, galera. Não tem, mas não é, cara. Eu tenho que te falar que não é, ué. Não é o foco prioritário. Dá pra fazer história? Dá. Todos os RPGs dá pra fazer história. Todos os RPGs são para criar história. A diferença é que no foco simulacionista, a simulação é em primeiro lugar e a história é feita através da simulação. Então, por exemplo, Aliens, o jogo Aliens da New Order, um sistema simulacionista, Mutant Year Zero. Você simula aquela situação com o alien e não sei o quê. Até o tipo da aventura é assim, né? A aventura não tem cena, a aventura tem os caras nos lugares assim, e aí você vai mexendo as peças lá e vai vendo o que acontece, entendeu? E aí o alien tá andando e tal, aí você olha, o alien anda tantos metros, ele foi ali, foi lá, o que o outro fez, o que o cara fez? Você tá simulando um filme do alien, você tá simulando a nave. Muito entendeu? Interessante, né? É porque essa reflexão é muito interessante, Nitro, porque, por exemplo, eu tô pensando aqui sobre um jogo da engine do Mutante, né? Da Year Zero, que eu conheço mais, que é o Tales from the Loop, né? E ele simula os filmes de crianças, né? Stranger Things, Goonies, por exemplo, né? Então, por mais que seja o foco ali, ele conte uma história, ele conta através da simulação de coisas que acontecem nesse filme, por exemplo. Você vai ter coisas e perícias e outras rolagens que você pode fazer, né? Pra poder, através da cena, simular um filme daquele, né? Muito legal. Simular um filme daquele, exatamente. O foco aí é a simulação. Mutant Year Zero, vamos simular um mundo pós-apocalíptico, o que acontece com o pessoal. O foco é esse. Então existe uma grande preocupação com detalhes, com o quanto de água que tem em determinada coisa, o quanto de não sei o que tem em determinada coisa, né? Se o quarto do menino do Tales of the Loops, o quanto de brinquedo que tem lá, não sei o que. Existe uma preocupação com a simulação, entendeu? Que é o sonho em conjunto. Vamos sonhar junto, o mais próximo, o mais dentro das regras que a gente está determinando. Esse é o foco simulacionista. O que acontece em jogo? Normalmente, o foco simulacionista prioritário, ele casa mais ou menos bem com o foco na ativista secundário, que é o que acontece, que eu vejo quando eu assisto os jogos de Call of Cthulhu. E quando eu mestrava, a gente começava a simulação, quando a história esquentava, aí as regras começavam a meio que sumir e a gente passava para um narrativismo sem estrutura. Isso é que eu vi acontecer nas minhas mesas, né? 30 anos jogando. Quando eu mestrava D&D, era a mesma coisa. Quando tinha combate, eu usava as regras. Mas quando a história começava a pegar e os personagens começavam a ficar mais encorpados, eu começava meio que a afastar das regras, porque elas começavam a me atrapalhar na criação coletiva ali e ficava no narrativismo sem estrutura, entendeu? Que não tem problema, que funciona, que é doido demais. Só que o narrativismo sem estrutura, eu acho que tinha que ter orientações nesses livros. Tinha que ter orientação, entendeu? Tinha que entender. Falar o seguinte, olha como é que você conversa. Quem que vai decidir? Na hora que tiver um impasse, no meio de uma cena, quem que decide? Como é que você vai fazer a distribuição da autoridade, entendeu? Sabe onde que eu vejo isso, tio Nitro? Bacana, né? Numa nova onda de jogos que tem surgido, no tal do RP só. E aí a pessoa entra num jogo de GTA da vida, por exemplo, e fica ali interpretando que ele é não sei quem. Lá, geralmente, quando você vai participar de um jogo desse, não é muito minha praia, mas eu tava estudando um pouco e eu vi que existem regras direcionando, com diretrizes de quem vai resolver quando tiver um impasse, né? Já que não tem dado. Como é que a gente vai resolver essa situação que é um impasse? Exato. Né? Sem sair do RP, sem mantendo o personagem. Muito interessante essa reflexão também, né? Bacana. Legal. Depois eu vou passar para você lá no meu site tem áudio, tem vídeo, tem um PDF com explicadinho essas diferenças, né? E é legal você falou do RP, porque eu ao desenvolver a teoria, eu pensei que existia também um outro foco, que é um foco meio em paralelo a todos esses, mas que em determinados jogos ele vira prioritário, que é o foco que eu chamo de representacionista. Por quê? A gente não interpreta o personagem, quer dizer, no português existem sinônimos, interpretar um personagem, representar um personagem. Mas eu acho que a palavra representar um personagem é mais direta. Dá para entender o que você tem que fazer. Interpretar é meio assim, meio dúbio, assim, entendeu? Interpretar um personagem parece uma coisa meio mágica, assim, eu não gosto dessas coisas. Eu gosto de coisa direta. Você vai representar um personagem. Você não vai ser esse personagem, você vai representar um personagem. E os LARPs, os Live Action Role Playing Games, eles são jogos
Exatamente. A prioridade desse jogo qual que é? Representação de personagem. É a prioridade, não é a criação de história. É representar personagem. Os RPs, a prioridade é representar um personagem. Perfeito. A história vai vir depois. Depois do jogo, você vai parar, fazer o diário de campanha, alguma coisa assim, e vai pensar, nossa, olha que aconteceu isso, isso e isso. Aí você constrói a história depois. No D&D, a gente constrói a história depois. No Call of Cthulhu, a história é construída depois. Depois que fez a simulação toda e tal, na hora que você vai sentar e lembrar do que aconteceu, aí que você monta a história. Olha, aqui foi o começo, aqui teve um... No foco narrativista, é diferente. A gente chama de a história agora. A representação, a gente chama representação agora. No foco narrativista, a história agora. Então, um RPG de foco narrativista, galera, ele tem que ter orientações das seguintes coisas. No meu ponto de vista, né? Isso aí é a minha teoria. Se você discordar, deve discordar. É, exato, mas desde que seja com respeito, né? É verdade. Hoje em dia... Não, aqui no Dados Críticos tem que ser com respeito. Tem que ser com respeito. Mas se for sem respeito, se for algo... se for sem respeito e sem noção, aí não, aí é bloco, tchau, exato. Se for sem, mas eu ainda admito sem respeito, mas for algum ponto que, não, realmente, eu não tinha pensado nisso. Cara, muito bom. Por exemplo, a teoria inicial era só os focos de estilo de RPG. Depois eu vi que existem focos subjetivos de diversão, que alteram a experiência do jogo. Os focos subjetivos de diversão é o que o grupo, o que a tradição do grupo, o que o grupo gosta de fazer durante a sessão de jogo. Porque isso pode interferir em como as regras do jogo entram no jogo. Perfeito, né? Talvez vai ter um sistema que vai encaixar certinho com o seu estilo de grupo e vocês estão tentando se esforçando em outro no sistema que permite algo, né? Com mais esforço. Ou então, o que também acontece, alguém usa um sistema que não é muito bem o que o grupo gosta, mas eles já usam tantas regras caseiras que eles já transformaram o sistema para encaixar com o foco subjetivo de diversão da galera, entendeu? Então, isso muitas vezes acontece porque as regras do jogo original tinham graus de incoerência. Graus de incoerência é o seguinte, se você usar as regras, elas começam a entrar em contradição entre si. E aí, o que acontece? O mestre começa a ficar assim, então ele interpreta de um jeito e esse é o jeito que joga. Inclusive, é o segredo, uma das teorias do segredo do D&D é que as regras dele, tem muitas regras que não batem entre si. Tem muitas regras que elas são incoerentes. O que faz? Isso desde o começo. Então, cada mestre de jogo adapta e cria, pega o D&D e transforma numa coisa que a sua galera gosta. Então, essa incoerência é meio que uma feature, é meio que uma característica que faz o D&D ter essa força. Ele é esse Transformers. Porque cada grupo de jogo joga um D&D que não tem nada a ver com o outro, entendeu? É totalmente diferente. Só que, atualmente, os criadores de jogos, eles querem outra coisa. Porque a gente não consegue competir com o D&D. E o povo vai comprar, vai jogar D&D até morrer. Então não precisa competir com o D&D. A gente pode fazer o nosso breguete, né? O nosso esquema. E já tava fazendo de qualquer forma, né? Eu criando as regras ali. Os caras não... Quem joga D&D não vai jogar o seu jogo, né? Tipo assim, quem só compra gringo não vai comprar o Legião, entendeu? Quem só gosta de gringo. Não tem problema nenhum, entendeu? Não tem problema nenhum. Então, aí você tem liberdade. Então, eu vou fazer o que eu quiser também. É verdade. Já que eles não querem jogar o que a gente faz o que a gente quiser. E aí, todos os game designers, né, assim, a grande maioria dos game designers de hoje em dia, a gente quer criar RPGs que seja que nem Banco Imobiliário, por exemplo. Banco Imobiliário, se eu jogar Banco Imobiliário aqui, você vai reconhecer o jogo. Se a minha avó vê eu jogando, fala assim, eu jogava esse jogo. Por quê? As regras são coerentes. Você pega as regras, joga as regras, que você vai ter o jogo. É isso que a gente no RPG tá querendo fazer. E esses jogos novos, o Mutant Year Zero, por exemplo, é muito coerente. O PBTA tem regras muito coerentes. Um jogo gamista sensacional, pouca gente fala, que é o 13ª Era, tem regras muito coerentes. Se você jogar na risca... Fantasy, né? É verdade. A High Fantasy. Exato. Joga na risca ali, você vai ser feliz. Você vai ter aquela experiência. O jogo é muito bem feito. Hoje em dia eu falo assim, por exemplo,
O Old Dragon, principalmente na segunda versão, a versão aprimorada, e agora nessa versão, ele é um jogo que tá claro, a proposta dele é aquela. Você pode jogar que você vai ter isso. Tem a parte da resolver na conversa e tá escrito assim, você resolve na conversa. E tem a parte que você cai pro pau. Cai pro pau e tem lá bonitinho, tranquilix. Jogando, você vai ter aquela experiência. Você não pode querer jogar e querer uma outra experiência. Entendeu? Você vai ter aquela experiência. Você pode fazer regra caseira e tal e tudo. Agora, só pra gente fechar essa parte, que ficou faltando eu falar do foco narrativista. Então, foco narrativista é história agora. Então, um RPG, pra você saber se um RPG tem foco narrativista, ou seja, tem foco em criação de histórias e criação de arco de personagem, babá, caixinha de fósforo, ele tem que ter, por exemplo, mecânica de cenas. Entendeu? Você vai mestrar um jogo narrativista por meio de cenas e sumários narrativos entre uma cena e outra. É um jogo que vai sempre, uma sessão de jogo vai trabalhar dentro de uma estrutura de começo, meio e fim, igualzinho uma historinha, igualzinho um episódio de televisão, de série de televisão. Ele vai ter regras ou sugestões ou indicações para o mestre o que fazer no clímax da sessão, que o clímax é totalmente diferente. Muda tudo, o risco aumenta. O monstro que no começo era mais ou menos fraquinho, ele fica super forte no final. Por quê? Não existe preocupação com balanceamento, com gerenciamento de recursos, não. A preocupação é a criação de uma história e as mecânicas, normalmente, são para gerar reviravoltas na história. Sim, e tem Candles, né? Você conhece o Tem Candles, do 10 Velas? Não, não conheço. É um jogo muito bacana. Tem essas características. Exato. São 10 velas que você coloca na mesa e a cada vela é uma cena, né? E aí, se uma vela apagar, ou qualquer pessoa pode apagar por qualquer motivo, isso modifica na dificuldade, né? A ideia do jogo lá é que a escuridão tomou o mundo e a cada vez que uma vela vai sendo apagada, vai ficando mais escuro, né? Então é tudo pra contar. No final todo mundo morre, né? A ideia é essa, né? Mas você já começa o jogo sabendo disso. Você tá contando a história do final da vida daqueles personagens. É muito legal. Você tá falando e vem na mente certinho, assim. PBTA é assim também, né? Verdade. Inclusive, eu uso RPG pro 2D6 World, por exemplo. Eu tô fazendo também uma adaptação do Legião pro 2D6 World. Eu chamo RPG, mas o que eu gosto de falar, para separar de RPG, eu chamo de jogo narrativo, que em inglês seria Story Game. Então o 2D6 World, o Dungeon World, o Apocalypse World são jogos narrativos, né? É diferente do que a gente... Aí você foca na história. Então, por exemplo, são jogos que têm mecânicas de relacionamento. Por exemplo, tem mecânicas de relacionamento. São jogos que têm uma ênfase na motivação dos personagens, uma ênfase na transformação dos personagens. Às vezes tem mecânica para mostrar essa transformação do personagem. Sim. Tem mecânicas de relacionamento interpessoal, com quem você faz uma aliança, com quem você quebra uma aliança, por exemplo, no caso do Monster Hearts e do Urban Shadows, por exemplo. Tem mecânicas que o modo como você lida com uma situação altera a situação. Ou te dá um bônus, por exemplo, isso é no caso do Fate. O modo abordagem, a gente chama de abordagem. Sim, a abordagem que você dá. Então, por quê? No final, o objetivo ali é criar uma história. É criar um arco. Então, por exemplo, há duas diferenças. Um guerreiro no D&D vai lutar contra o monstro. E ele vence esse monstro porque ele dá mais porrada. Num jogo narrativista, no Dungeon World, o guerreiro vai enfrentar um monstro. Na hora que ele enfrenta isso, no 2D6 World, por exemplo, na hora que ele enfrenta o monstro, o guerreiro pode falar assim, vou usar um ponto de flashback. Pá, o que isso evocou? Não, esse foi o monstro que matou minha mãe. E aí o jogador narra a história. Não, porque a minha mãe estava lá em casa, apareceu esse monstro mesmo, foi lá e matou ela, eu era criança e vi isso, e eu jurei que um dia iria matar esse monstro. Aí agora que ele vai enfrentar o monstro, ele pode ter uma vantagem, por exemplo, porque esse é o final da busca dele, entendeu? E ele luta, enfrenta o monstro, aí ele rola o dado, aí ele falhou nesse dado. Aí o monstro ataca ele e, por exemplo, o mestre ou eu, atualmente, eu deixo o jogador falar. Eu viro pro jogador e falo assim, por que você tá perdendo essa luta? Explica por quê. Aí o jogador aproveita isso pra ir montando o arco dele. Não, eu tô lutando e eu tô vendo a minha mãe sofrendo, então não tô conseguindo mexer minha espada. E o monstro tá me batendo, tá arrancando meu sangue, eu não tô conseguindo mexer a espada. Beleza, tenta mais uma vez. Vamos dizer, ele rola o dado, aí ele consegue. Fala o que te fez e o que aconteceu depois. Aí o jogador fala assim, não,
Aí eu vi, escutei a voz da minha mãe falando assim, não, eu acredito em você, sim, ele vai pra cima do monstro e vence o monstro porque ele venceu o trauma dele no passado. Sim. Isso que Verdade. é foco na ativista. Muito interessante. Mas, tio Nitro, eu faço isso no D&D, eu sei que você faz e dá pra fazer, porque eu fiz décadas, eu fazia isso, só que era um esforço desgraçado, porque eu tava no meio do esquema assim, opa, eu não tenho a investida imobilizada adiante, não sei o quê. Ou então o outro jogador vai assim, ele tá imobilizado e esse veneno deixa ele em coma, ele não tá lembrando de nada, não tem ponto de... Entendeu? O sistema vai engastando você assim e não deixa você criar. Agora, tem jogos que foram feitos para criar isso. Terra Devastada, né, de zumbi, é brasileiro também, que é bacana porque toda vez que você rolar um dado, você precisa ver uma das frases que você tem no personagem e por que aquela frase é importante naquele momento. Então, a todo momento você vai olhando para a história do seu personagem e como ele tá evoluindo, vai construindo. Exato. E vai construindo. Shotgun Diaries, né, que você vai fazendo diário, criando uma história. Blades in the Dark, você tá contando a história, você tá criando a história da sua gangue. Então, tem a parte da ação e depois tem a parte da folga. E aí, na parte da folga, você tem um relacionamento, você conhece uma menina, aí você marca relacionamento, você começa a namorar ela, você marca outro relacionamento. Aí o mestre fala assim, cara, essa mulher que você tá transando aí é a esposa do mega gangster. Sabe aquele cara que tem um colar de línguas? Pois é essa mulher que você tá transando, entendeu? E aí, o que você faz? O sistema é criado para fazer esse tipo de coisa. Bacana demais. Entendeu? Então, tudo é bom. Tem hora que eu quero jogar um simulacionista, um Aliens, bem simulacionista mesmo, assim, sentir cagaço, tipo assim, meu Deus, a energia tá acabando, falta mais 3, mais 2, tá todo mundo congelando, e agora? E aí o mestre fala assim, falta 1, morreu todo mundo. E aí, nó! Simulação é assim, entendeu? Verdade, cara. Num jogo narrativista, não. Eu vou fazer o final do Aliens, pode ter morte, tem vários PBTAs com movimento de morte, que aí o cara fala assim, não, essa cena tá uma cena boa pra eu morrer, eu vou morrer nessa cena. Porque aí, se ele morrer, ele consegue resolver um monte de coisa na história, entendeu? Tem um jogo fantástico do Jorge Valpassos e do Rafão, Deloyal, galera. Esse livrinho do Deloyal e o Desgramado escreveu, os dois escreveram em 2 meses. Eu tô gastando, já tem 4 anos no Steam Runs, eu gastei 2 anos aqui, os caras escrevem em 2 meses, velho. O livrinho, cara, é um livrinho que quem tá interessado em game design, leia, porque arrebentou minha cabeça, o Deloyal. E tá de graça, e tem o PDF de graça. Explodiu minha cabeça. Outro jogo do Valpasso que é espetacular, que é Arquivos Paranormais. Eu ia falar desse, nossa, é muito bom. Esse, tem agradecimentos dele no Steam Runners e no 2D6 World. Tem uma mecânica que eu tirei, eu chupinhei, eu botei, Jorge, essa aqui... Coisa boa a gente pega, né? A gente pega. Tem uma regra dando crédito, sempre bom. Não tem problema algum, né? Exato. Não, tem que dar, credo, não. Ainda mais mecânica de jogo, que é muito difícil. Todo que esse papo que eu falei pra vocês aqui, de gamismo, né? Isso aí, cara, é resultado de 20 anos de desenvolvimento teórico. 20 anos de desenvolvimento teórico, entendeu? Desde o início dos anos 90, nas listas de discussões. Então, por exemplo, eu sou muito agradecido ao John Wick, ao Ron Edwards, ao Vincent Baker, ao monte de cara, ao Valpassos, que é um excelente teórico também. Há uns livros que eu li de game design para videogame, que eu acho que aplica para RPG. O Júlio Matos me deu altos insights, o Júlio Matos do God Save the Queen, me deu altos insights e tal. E eu botei a teoria pra rolar, pra galera pegar e melhorar e questionar e evoluir, quem sabe me mostrar coisas novas e tal. Sim. Porque é assim que a gente evolui o conhecimento. O conhecimento é pra todo mundo. Exato. É pra ser útil. Esse é o método científico mesmo, né? Você bota na roda pro povo criticar e aquilo vai só reforçando aquela teoria ali, né? Muito bacana. E vai melhorando. O cara fala assim, Newton, mas pelo meu Deus. Por exemplo, uma das áreas que tem que desenvolver mais é a questão do hibridismo, por exemplo. Porque hoje os sistemas estão ficando cada vez mais híbridos. Então, Mutant Year Zero, ele tem o foco prioritário das regras. Grande parte delas é simulacionista e tem muita parte nativista vinda da tradição mesmo do nativismo indie. Direto.
No Forbidden Lands tem direto. No Tales from the Loop também, é verdade. Tales from the Loops tem. Então, como é que a gente analisa isso? O que acontece na mesa do jogo? Então, por exemplo, uma coisa que eu fazia quando eu estava desenvolvendo a teoria é assistir a streaming e eu marcava o tempo do que acontecia na sessão de jogo. Então, eu assistia um D&D, uma sessão de D&D de 4 horas. Aí eu marcava. Um combate aqui foi 45 minutos de combate. Então, deu mais 45 minutos e deu mais 1 hora de combate no final. Ou seja, de 4 horas de sessão, quase 2 horas e meia é combate. E deu 1 hora de roleplay livre sem estrutura ou narrativismo marcado por testes de atributo ou testes de convencimento, alguma coisa assim, entendeu? Então, ou seja, agora você vem me falar que um jogo que em 4 horas dá 2 horas e meia de combate estratégico miniatura não é um jogo gamista? Não. O foco dele tá claro nas sessões. Você vê claro nas sessões de jogo. Verdade, nossa. E é muito bom, interessante ouvir essa teoria, né? Fica muito claro pra gente que já jogou vários sistemas, né? E você vai vendo exatamente que o sistema, a regra, ela vai levando pra um lado, ela vai facilitando ou dificultando você fazer determinada coisa. E cria coisas diferentes, né? Cria experiências diferentes. Exato. E você disse, é igual sorvete. Se você tá num dia que você quer uma experiência mais assim, pega aquele sabor ali, aquela ferramenta que ela vai te propiciar com muita mais facilidade você criar aquele estilo de jogo na mesa. Se você quer criar cagaço dos jogadores, vai pro simulacionista, né? Se você quer contar... exato, muito bacana. É isso, não. E outra coisa que antes que eu ia comentar, você falou assim, você que joga sistemas diferentes, né? Uhum. Aí, quando você joga vários sistemas diferentes, seguindo a regra à risca, você vai ter experiências de jogo diferentes. Uhum. E aí você começa a entender por que a turma teórica do RPG, né? A gente é chato e fala sempre aquela coisa, gente, o sistema importa. Uhum. O sistema importa. Não é que, mas eu tenho um mestre de jogo que qualquer jogo na mão dele é bom. Eu não tô falando do seu mestre de jogo. Eu tô falando o seguinte, que os sistemas diferentes, se você seguir as regras dos sistemas, porque você pode não seguir, você simplesmente pega o sistema e fala assim, vou fazer do jeito que eu quiser. Aí vai ser sempre o jogo do Newton, que é igual todos os sistemas que ele usa é a mesma coisa. É a mesma experiência. Tem mestre que é assim. E não tem problema nenhum nisso, velho. O único problema é não ser feliz. Exato. O único problema é não ser feliz. Não tá machucando ninguém, não tem problema, não. Toca o bonde, velho. Mas você vê que o sistema importa. Ou seja, o sistema... Quando a gente fala o sistema importa, o sistema pode ajudar ou pode prejudicar o que o mestre, a mesa de jogo quer, o tipo de experiência que ele quer. Ou os sistemas diferentes vão gerar experiências diferentes. A sensação é diferente. No final, tudo vai criar história. RPG é um jogo de criar história. Mas como você vai criar essa história, acontece de maneiras diferentes. Entendeu? É esse que é o lance. Perfeito. E tem outra coisa que no RPG Com, fazendo propaganda aí pra galera, não sei se vai sair antes, eu vou dar uma live chamada O Cenário Importa. Porque a gente fala muito de sistema e esquece cenário. E o cenário é muito importante. O cenário muda a experiência de jogo. Se o sistema é 30% de um jogo de RPG, o cenário é 60%, 70% ou mais do sistema de jogo. Porque o cenário é como os jogadores vão explorar aquele espaço imaginário compartilhado. O modo, o que eles vão fazer lá, como que eles vão chegar, o que eles estão esperando encontrar lá, como que eles vão interagir com as coisas desse espaço compartilhado. Sim. E o cenário é vital nisso. Por isso que os jogos de RPG que têm sistemas customizados, por isso que o 2D6 World é um sistema genérico, mas ele é customizável. Porque o que eu sempre falo, você vai usar um sistema genérico, customiza ele pro tipo de aventura que você vai ter. Um Fate, um GURP, sempre é bom. Um Suede, né? Isso. Customiza. Eu aprendi isso com o Fate. A minha ideia com 2D6 World é ser tipo Fate. Então, se você vai fazer um cenário dos pequenos pôneis, e aí você quer dar aquele clima. Ao invés de você usar força, destreza, não sei o quê, muda os nomes, bota lá valentia, amor e não sei o quê. Uhum. Só de mudar o nome dos atributos, já muda o approach, o modo como a galera vai... Isso é legal. Então, quando você tem um cenário casado e o sistema que é todo alterado para juntar no cenário, aí você tem o melhor dos dois mundos. Perfeito, é bacana demais. Nossa, muito interessante. E esse é algo assim que realmente também acontece, eu já vi acontecer, de pessoas jogarem em cenários diferentes, mas ser sempre o mesmo jogo, né? Então, você, não importa qual cenário
cenário. É aquele mesmo jogo, daquele mesmo jeito, né? Então eu acho interessante isso. É assim, se a galera tá curtindo, massa, whatever, Exato, seja feliz. Mas pode dar tédio. Pode dar tédio no mestre. O mestre fala assim, mas por que é o mesmo jogo sempre? Aí talvez na hora de experimentar umas coisas novas, dar uma quebrada, tá? O pessoal aí, os mestres falam assim pra mim, não, meu jogador só joga D&D, joga D&D, joga D&D. De vez em quando dá umas quebradas com os caras, pega um minigame, um joguinho rápido assim. Eu que tô sem tempo, eu tava querendo fazer uns minigames de 2D6 Word assim, de uma folha só e tal, mas tô meio sem tempo. Mas tem muito joguinho de uma folha só assim pra você dar aquela sacudida, aquela quebrada. Sim. Isso é verdade. Na galera, assim, dá uma sacudida. Ou você pode... Eu fazia isso. Quando eu mestrava D&D, eu criava minigames. A minha galera toda viciada, não queria jogar jogo indie. Aí eu pegava um jogo indie, disfarçava que tava dentro da campanha e fazia um minigame. Né? Eu lembro que eu fiz o Penny for My Thoughts, né? A Penny for My Thoughts, um jogo independente muito legal. Também de contação de história. Lembra muito esse das velas? Mas você vai para um hospício, assim, e você vai pegando moedinha e vai contando por que você tá nesse hospício, que você tá sem memória no hospício e você tem que descobrir quem é você. E eu fiz isso no jogo. A galera, não quer jogar, não. Aí eu falei assim, eles caíram na catacumba lá, ficou todo mundo sem memória. Aí quando eles acordam, eles estão no hospício. Que era um mago, um bardo, não sei o quê. Aí eles jogaram Penny for My Thoughts enganado pelo mestre, né? No final eu falei, vocês jogaram outro jogo aí, ó. E eles gostaram. Eles acharam, cara, que legal que foi isso, cara. Existe muitas vezes um preconceito com, eu vou testar outras coisas, sabe? Acho que a diversão só é possível naquele sistema. E eu acho que testar sistemas diferentes expande tanto nossa mente como jogador e como mestre, sabe? Você passa a ver o jogo de uma forma diferente, né? Você passa a ver que a mecânica importa, que o cenário importa. Exatamente, isso é muito importante. É muito importante. E tem coisa que vaza. Então, eu falo pra galera, Tio Nitro, me dá a dica de mestre. Joga Mestra Dungeon World. Mestra PBTA. Porque vai te dar habilidades que vão te ajudar no D&D. Improviso. Tipo assim, eu falo pra galera, por exemplo, eu tô com a campanha, né, a segunda campanha de Legião, que é fantasia sombria de fantasia. E eu uso 2D6 Word. E eu vou pra mesa, eu preparo só umas cenas assim, eu falo uma cena possível aqui, uns personagens, mas eu vou pra mesa sem menor noção que vai acontecer. Isso como mestre pra mim era bom demais. Quando eu mestrava D&D, a preparação era extensa. E quando os jogadores saíam da trilha lá, da aventura, em mim vinha aquela tentação de pesar a mão e botar eles de volta na trilha. Ao mesmo tempo, isso me cortava muito, porque as ideias dos jogadores eram sempre mais interessantes. Exato. Entendeu? Aí depois que entrei no vibe do narrativismo, criação coletiva, aí, cara, eu vou pra sessão de jogo leve, assim, entendeu? Porque eu sei que na hora que eu precisar de ideia, eu vou perguntando pro jogador. Não, mas e aí? Você passou aí, a sua tribo de elfos tem lendas sobre os monstros dessa região. Qual que é a pior monstro que existe aqui? Conta essa lenda pra mim. Aí o jogador começa a contar e eu, tipo Rolando Lero. Porque o cara jogou Elden Ring na semana, então ele pega o monstro do Elden Ring e começa a contar a história tipo Elden Ring. E tal. Então, vocês estão andando aí, quando de repente... Nossa, você que vai bacana. aprender essas técnicas de improviso, assim, cara. É muito massa. Muito legal. E aí eu vejo, Nitro, assim, que voltando um pouco daquilo que a gente já tinha falado, que às vezes, né, já tive experiências com mestres, por exemplo, que muitas vezes eu sinto que ele não vai nessa onda de usar aquilo que está sendo escrito na mesa. Ele quer jogar o jogador quase como se ele estivesse escrevendo um livro e as pessoas ali são personagens. Então eu queria perguntar para você as diferenças, já que você é escritor, que também é mestre, game designer, essas diferenças básicas, né? Quando a pessoa que é mestre ali, ou que é o jogador, talvez, que ela deve jogar um livro, na verdade escrever um livro, e quando ela deve jogar um RPG, né? É o seguinte, tem até lá na teoria do foco do RPG, mas um dia meu próximo texto de teoria de RPG são as técnicas, que eu quero fazer eu adoro fazer, que nem eu fiz 2 eu adoro fazer um compêndio, assim, coisa de mestre de RPG, né? Com as técnicas de narrativa de RPG. Então existem várias técnicas que quando você está criando um jogo ou mestrando e tal, você pode utilizar ou não.
São técnicas, não é certo nem errado. Mas existem os jogos que essas técnicas funcionam melhor do que outros jogos. E tem jeito de você desenvolver jogos específicos para determinadas técnicas, e jogos bons, inclusive. Então, uma das técnicas que é muito mal entendida, interpretada e polêmica e controversa e o diabo a quatro é a técnica do ilusionismo. O que é a técnica do ilusionismo? É uma técnica antiga dentro do mundo do RPG. Desde lá do primeiro Dungeons and Dragons tem textos sobre ilusionismo, mas não falava assim. Foi só depois de muitos anos na Forge, de desenvolvimento de teoria de RPG, que o pessoal começou a decupar o que acontece na mesa de jogo. Ah, Junito, mas isso é muito complicado, isso aqui. Não, mas é legal você entender que o que você faz, dá para você analisar o que acontece na mesa de jogo, com o objetivo de melhorar a experiência e de criar melhores jogos e facilitar para o mestre e para os jogadores. O ilusionismo nada mais que criar a ilusão da escolha. Então, uma técnica clássica você tem a caverna do dragão chinês, que fica no oeste. Mas a galera encasquetou que eles vão lá pro Morro do Dedo de Deus, que fica a leste. Eles encasquetaram que esse Morro do Dedo de Deus vão para lá. Você pega a caverna do dragão pirado aqui, do dragão chinês, e bota lá no Morro do Dedo de Deus. Essa é uma das técnicas de ilusionismo. Outra técnica de ilusionismo é você fingir alguma rolagem de dado, criando a ilusão só pelo de barulho, que né? foi a sorte que decidiu que eles vão para aquele lugar que você já tinha preparado há mais tempo. Isso é certo ou errado? Não, gente. Isso é uma técnica, tá? Não tem problema nenhum, desde que tenha o consentimento dos jogadores. Então, o grande segredo da técnica de ilusionismo é que você tem que avisar para os jogadores que você vai usar. Então, se os jogadores, por exemplo, se os jogadores querem fazer algo que vai fugir da sua aventura e você bloqueia de uma maneira forte, se os jogadores, antes de começar o jogo, souberem, se você abrir o jogo e falar assim, ó, galera, eu tenho essa aventura pronta aqui que eu comprei, ou essa aventura antiga do D&D, que elas eram muito linear, assim. Eu tenho essa aventura e eu vou mestrar essa aventura, beleza? Todo mundo vai colaborar? Então vai ter hora que eu vou ter que falar assim, velho, vai por aí não. Volta pra cá, entendeu? Tem hora que eu vou ter que barrar vocês, porque eu tenho que mestrar essa aventura. Eu não mestro mais assim, eu não vejo muita graça. Mas eu mestrei muito assim. E principalmente porque no começo dos anos 90, aqui em BH, né? Eu jogo desde 84, né? No começo dos anos 90 começou a gente conseguir importar módulo de D&D. Eu joguei 300 módulos, a gente jogou a convenção de Ravenloft inteira. Então eu tinha um grupo de jogadores, a gente meiava, todo mundo perrapado, a gente meiava, comprava lá a conjunção, entendeu? E aí, cara, eu era o mestre, eu tinha que mestrar o troço inteiro, então ficava todo mundo de olho. A gente tinha ao ponto dos jogadores lerem a aventura. Nossa! E vamos comparar, mestrar né? todos os encontros, exatamente. Chegava nesse ponto. Então, Mas aquele encontro lá que a gente ia fazer quando chegasse cadê aquele aqui... encontro? Cadê aquela trente? Aquela trente psionica, sei lá das quantas. Cadê a trente? A gente chegou no castelo sem a trente. Falei assim, não, velho, não. Então Tinha uma tudo bem. armadilha aqui, mestre, que eu pisei. Eu pisei. Tinha isso, porque todo mundo gastava uma grana e queria jogar, a gente queria jogava hardcore, assim e tal. E aí eu chegava pra galera, né? Então quando a galera ia pro outro lado, velho, vocês foram encontrar nada e voltaram pra lá, beleza? Ou então eu falava assim, não, nesse lugar não tem nada não. Aí eles já entendiam, que saiu da aventura, tem que voltar, porque não tem nada, então tem que voltar. Esse é o old school. Então, o que o povo tá vendendo aí de old school, eu não reconheço. Pode ter sido outros velhos que julgaram assim. Eu não julgava assim, entendeu? Eu acho engraçado demais. O povo assim, old school que era bom. Eu falei assim, bom. Aí eu lembro, aí vem aquelas aquele zoom memória de anime, anime do Vietnã, assim. Lembrando aqueles mestres carrasco pra cacete, eu rasgando ficha de personagem, nunca mais volto aqui. No dia seguinte eu tava lá porque era viciado e tal.
Aí tchum, né? Puta que pariu, não sei o quê, fica a cadeira na cabeça do outro e tal. Você, nossa, que tempo bom, né? Não, a gente divertiu a beça e tal, mas não é essa maravilhas da natureza, né? Tinha o lado, tinha hora que o pau comia, né? Mas aí como é que é? Acho que a gente tá falando sobre ilusionismo, né? Que deve ser isso. que deve ser consentido, exato. Conversado e consentido com a Porque galera. senão você quebra a confiança da pessoa, né? Não, senão aí vira forçar a barra, né? Que é o railroad em português, pra mim, eu traduzo como forçar a barra. Aí não, forçar a barra aí quebrou a regra básica do RPG, que nem eu falo, pessoal. Tem gente que torce o nariz pra regra de segurança, que não sei o que e tal. Galera, regra de segurança, inclusive a regra de segurança não pode ser no começo do jogo, não. Tem que ser o tempo todo, entendeu? Jogo de RPG tem que ser consentido. Tudo que acontece no mesmo jogo tem que ter consentimento de todo mundo. E o mestre e os jogadores têm que trabalhar nesse sentido. Se alguém ficou puto, se alguém aconteceu alguma coisa na mesa assim, tal, achou ruim, tem todo direito de parar. No 2D6 World tem essa mecânica. Você fala assim, para o jogo. Para. Peraí. Teve uma coisa que fugiu aqui. Eu não gostei do que fizeram com o meu personagem, não sei o que e tal. Aí a gente conversa e tal e resolve. Mas tudo tem que ter consentimento. Não dá. Se você falou, mesmo você tá jogando lá o old school, mestre mega autoritário, Putin da vida, não sei o que, ele fala e todo mundo manda. Se você falou alguma coisa, mesmo num jogo de mestre autoritário, se você notou que um jogador ficou puto e tal, conversa com ele. Por isso que eu sempre recomendo os mestres, aí fica uma dica pra qualquer RPG. Narrou alguma coisa, foi pra ficção do jogo, pergunta pra galera, beleza? Tá massa? Um feedback, né? Segue. Se o pessoal fala assim, nossa, não, você tá pegando pesado. Então desculpa, vamos voltar e vamos editar a ficção de jogo. Os PBTAs, eles têm na mecânica deles o consentimento, porque o jogador só rola o dado se ele aceitar o risco. Então, se ele consente com o risco, o mestre fala assim, cara, se você Cult, jogando Cult, Hellraiser, lembra do filme? O jogador pegou a caixa de Le Marchand. Ele vai abrir, porque se ele abrir e der boa, ele vai ficar vai ganhar poderes mágicos, assim, vai ficar o bicho. Se abrir e der mal, a gente já sabe, Cenobita entra, pega, rasga a pele, vai arrancar tudo seu, lá de cima, lá de baixo, arrancar, plata, explodir em sangue. Você tem que falar com isso com o jogador, a consequência, antes. E aí ele fala, você topa? Topo, ele tô nem aí. Não, né? Não, mestre, nossa, isso aí é pesado, eu vou sonhar com isso de noite. Não. Vou fazer outra coisa, vou pegar essa caixa e jogar longe. Eu falei, não, tudo bem, então você pegou. O PBTA já tem isso embutido, porque já teve uma preocupação na criação do jogo com o consentimento. Porque a gente tá criando uma história. Essa história, todo mundo tem que gostar dessa história. Então, tem que trabalhar o consentimento. No caso de jogos gamistas, por exemplo, o consentimento, todos os jogadores têm que saber, por exemplo, aqui, seu 0 hit points morreu, beleza? Estamos aqui no combate, 10 azar, você perde personagem, você cria outro, né? Cria outro. Por isso que jogos gamistas tem que ter... Esse é um defeito do D&D. Tem que ser fácil de criar personagem, porque se tem risco de morte, tem que criar um personagem assim. O DCC já foi melhor bolado. O Old School Essentials, né, que eu tenho jogado agora, é muito assim, né? Você cria, tipo, literalmente, em menos de 5 minutos, seu personagem tá pronto. Porque ele diz isso pra você, né? Olha, gente, a regra é essa aqui, você tem que ir sabendo, exatamente. Esse consentimento, ele existe na regra pra te falar, olha aqui, ó, é esse aqui o risco, você tá disposto... Não vai ser balanceado, ele coloca o tempo inteiro. Os encontros não vão ser balanceados. Você vai sabendo que se você assumir o risco de entrar em combate, você pode morrer quando chegar a 0 hit points, né? O sistema de magias doido, caótico do DCC, tudo ali diz, né, pra tipo assim, olha, galera... Legal, se você foda-se. Tipo assim, joga magia, mas você vai estar sabendo que vai ser caótico. Você pode simplesmente ser teletransportado pra outro lugar quando você usar uma magia. Então, né? Exatamente. E aí depois a galera xinga. Meu jogador não quer representar. Ô, velho, não, é outro jogo. Você tá jogando outro jogo, cara. Entendeu? Mas é isso que mesmo. eu falo, cara. Jogue, então a dica do Tio Nitro, jogue o jogo que você tá jogando. Não jogue outro jogo. Você quer jogar outro jogo? Arruma outro jogo. Joga o jogo. Perfeito. Então, eu já tô avisando. Colocar isso na placa. Joga o jogo que você tá jogando. Joga o jogo que você tá jogando. Já avisa aqui pro pessoal, né? Se me chamar pra um D&D
e não tem pancadaria, que nem aquela galera fala assim, nossa, eu joguei um D&D 2 horas, não rolamos dado nenhum. Eu falo assim, nossa, eu não queria estar nesse jogo. Porque se eu fui jogar o D&D, eu preparei um personagem, velho. Preparei, tipo assim, um ladrão assassin com 2 blades, super rápido, veloz, que dá backstab pra tudo quanto é lado, anda pelas sombras, diabo 4. Eu demorei pra fazer esse mega combo. Eu botei todos os meus bônus ali. Se me jogar numa luta, cara, eu vou direto no chefão, eu vou cortar a garganta dele. Eu tô aqui pra isso, como diz aquele chefe, a chefe do Masterchef, aquele gordinho, né? Eu vim aqui pra comer. Eu vim aqui pra bater. Eu vim aqui pra matar. Eu sou um ladrão, eu vim aqui pra matar. Eu sou um mago, eu vim aqui pra fazer minhas magias. Fazer minhas magias, né? E aí eu começo a jogar um jogo, não tem um combatezinho. É outro jogo que eu tô jogando. Joga o jogo que você tá, cara. Vou levar essa pra vida. Jogo que você tá jogando, não é? Perfeito. E aí, se o Messi ele tá usando muito esse truque de ilusionismo sem fazer, você acha que é melhor, sem consentimento, você acha que ele é melhor escrever um livro? Não. Aí é melhor escrever um livro. Entendi. Porque ele vai ter problema na mesa. Com certeza. Olha, eu concordo demais, sem citar nomes, mas hoje tem um amigo meu jogou um jogo aí com um mestre aí. E aí ele virou e falou assim, nossa, Nilton, pior jogo da minha vida, assim. Eu falei assim, mas o que foi? Não, eu não falei nada, mas, cara, o que aconteceu no jogo dele? O Messi não quis nem saber, o Messi passava por cima dos jogadores. Ele simplesmente fez isso, ele tinha uma história na cabeça e fez os jogadores julgarem a história na cabeça dele e agirem exatamente do jeito que estava na cabeça dele. Aí não, Aí eu perguntei pra ele, você vai jogar com esse cara de novo? Nunca mais, nem nunca, entendeu? Então, se você é mestre e tem jogador que jogou com você uma vez e nunca mais joga com você, isso é sinal de alerta. Você atravessou o sinal. Perfeito. Entendeu? E aí esse é o problema de jogos que não orientam bem o mestre. Perfeito. Aí a gente tem que fazer, né, o Igor aqui, tem que vir aqui fazer um monte de vídeo pra ensinar, pra dar regra pra mestre, pra jogo que não tem regra de comportamento, entendeu? Você vai ter que ensinar pro mestre aprender o que os mestres veteranos aprendem a erro, mas que não tá no livrinho lá minúsculo, no RPG minimalista, porque não tem nada. O RPG minimalista acredita que você já sabe dessas coisas. Eu fico muito feliz quando eu vejo essas regras de diretrizes de conduta escritas no RPG, sabe? Trate assim, faça uma sessão zero, pergunte quais são os limites da mesa, pergunte se consentimento que você falou. Quando isso tá escrito, né, nos RPGs, e ainda bem, eu fico muito feliz em ver os game designers cada vez mais se preocupando com isso, né? Com isso. Exato. Qual que é a intenção que eu quis passar com essa regra? O que eu queria do jogo, né? É aquilo da regra importar, né? Eu coloquei a regra aqui, é pra ela valer aqui, é pra valer no grupo lá também, né? Qualquer grupo ela pra funcionar, muito bacana, né? Isso, é isso. Bacana. E determinar de quem tem autoridade, quem vai decidir, entendeu? Exato. Em jogos onde de controle narrativo limitado, onde os jogadores só podem representar seus personagens, né? Que eles ficam na caixinha deles dos personagens. O mestre tem que ter muito cuidado para não tirar a agência dos jogadores. Porque o mestre tem uma força muito grande nesses tipos de jogos. Então, você sempre tem que narrar e parar, lembrar que os jogadores é que agem com os jogadores. Nunca pegue o seu jogador. A não ser que você peça consentimento. Fala assim, posso pegar seu personagem? Massa. Então aí você pegou o cavalo, foi até lá e tal. Sei lá, fazer um negócio assim. Interpretar o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, o que eles estão falando. Não, Isso eu também acho que, se o jogo é assim, fazer esse tipo de coisa, você tá ultrapassando um limite, né? Porém, se o jogo é assim. Mas quando o jogo tem regra para isso, até para isso, aí rola. Então, por exemplo, no PBTA, no sucesso parcial, o jogador ele consegue o que ele não queria, mas com um problema. Esse problema é determinado pelo mestre. Nas regras está assim, o mestre determina o que acontece na ficção. E aí o mestre pode falar, olha, você está ficando muito tonto e memórias do seu passado estão voltando na sua cabeça. Porque nas regras está lá organizadinho. Jogador, você tem o controle narrativo no sucesso. No sucesso parcial, o seu controle é parcial. Você vai narrar até um ponto e o mestre vai narrar o resto. E no fracasso, o mestre vai narrar tudo. Isso é muito legal, né? Essa mecânica de fail forward, né? De você avançar mesmo na falha, né? Muito legal. A dica que eu daria pro D&D é isso. Eu hoje, quando me pedem para mestrar D&D, e às vezes eu tenho que mestrar D&D,
eu mestro com minhas regras caseiras. Minhas regras caseiras é o seguinte, não tem mais sucesso no D&D. Não existe sucesso. É só sucesso parcial. E fracasso. Por quê? No D&D, o mestre é ditadorzão. Então, eu uso isso ao meu favor. Então, todo sucesso tem uma complicação. E eu taco a complicação. E aí a história anda pra frente. Entendi. Até mesmo no combate. Sucesso no combate, minha regra caseira seria isso. O cara fez sucesso, deu dano, mas acontece uma complicação. E é pelo menos para deixar aquele combate mais interessante, porque é muito... Me perdoe todo mundo, cara, porque eu já mestrei muito combate. Pra mim é sacal o combate. É muito chatão, né? Eu prefiro que o D&D tivesse um simulador de combate assim. Ou você jogasse o combate tipo um videogame, não? Então, hoje em dia é um movimento que tem acontecido, né? Aqui no canal eu faço muito vídeo sobre automatização e a gente vê que Pathfinder segunda edição, D&D quinta, por exemplo, quarta, 3.5, esses jogos que tem essa parte mais gameista, existe toda essa parte mais de automação, de tirar dano, mas aí tem resistência, aí é um bônus de tanto. Isso tudo a galera tá colocando na parte pro VTT, né? Pro negócio calcular. E aí vira dois jogos, né? Então, e aí, assim, cada vez mais eu tenho percebido que é aquilo que a gente falou. Cada ferramenta, ela serve para uma coisa, né? Então, eu acho que às vezes, a minha crítica, assim, eu já fui muito para esse caminho de querer automatizar tudo, mas uma crítica que eu faço atualmente, até fiz um episódio de podcast sobre isso, é que eu tava perdendo a sensação de jogar RPG de mesa, sabe? Tipo assim, tava virando um RPG de videogame, né? Então era isso, cara. Então, massa. Tio Nitro, eu queria te agradecer demais por essa conversa aqui, né? Te alugando esse tempo todo aqui. Mas foi a bom conversa demais. foi muito produtiva, muito produtiva. O espaço aqui do canal tá sempre aberto e quiser divulgar alguma coisa, falar sobre algum projeto, né? Qualquer coisa que você esteja produzindo aí, né? A galera viu que você produz bastante, né? E que bom que produz bastante, porque quem ganha é a gente aqui, né? Então eu queria abrir um espaço aí pra talvez uma mensagem final que você queira dar ou alguma divulgação que você queira fazer final aí. Não, a minha mensagem final é que o Igor tá lá convidado, a gente vai fazer um Nitrocast sobre como ter ou fazer vídeos, como ter um canal de RPG no YouTube. Opa. Porque eu já vi que eu fui no seu canal é muito bom, tem um conteúdo muito legal, você já está produzindo bastante, eu acho que você tem dicas valiosas para a galera. O pessoal me pergunta isso, eu nunca pensei em fazer um podcast sobre como ter um canal no YouTube de RPG. Perfeito. Eu acho que você é um cara legal, já tem uma estrada aí, né? Eu já via lá no seu canal, né? Então já está convidado, a gente vai gravar então, galera. Lá o Nitrocast, lá no meu canal Newton Nitro, vocês estão convidados a conhecer o canal lá. E é isso aí, visita aí, vai lá no Nitro Dungeon. Eu tenho o grupo Nitro Dungeon RPG Blog no WhatsApp e no Telegram também, né? No Facebook vocês podem me seguir, tem lá também. E é isso aí, galera. Continuem jogando RPG. Por favor, não briguem entre si. RPG é o nicho do nicho do nicho do nicho do nicho. Perfeito, Junito, perfeito. Briga entre nicho é ruim pra todo mundo, tá? Se você não suporta um tipo de jogo, não tem problema. Valorize o seu, divulgue o seu, não diminua os outros. Isso é bobeira. Tá? Isso é bobeira, é perda de tempo, entendeu? Seduza, convença mais pessoas para o seu jogo, seu sistema, seu cenário que você curte, faça vídeos, faça partidas demonstrativas, chama gente que nunca jogou RPG para jogar o seu RPG favorito, entendeu? Isso é algo que a gente tem que estar lembrando sempre. A gente é nicho de nicho de nicho. Quanto mais RPG, melhor, cara. O RPG que você odeia tá fazendo um novo financiamento coletivo. Divulga. Quanto mais gente lendo RPG, comprando RPG no Brasil, é melhor para todo mundo. Não existe canibalismo de mercado no RPG. Tipo, em canal de RPG brasileiro, cara, os mais famosos, cara, tem o quê? 100 mil seguidores, entendeu? O Critical Role, acho que tem 1 milhão. Sim, ou 2 milhões, mesmo, uma coisa assim, né? Exato. E aí, eles pegam o público mundial, né? Olha só. Pega o público mundial, cara. Tem 2 milhões. Agora vai aqui no Procura aqui e bota Condzilla. Bota lá. Vê a galera do funk. Vê quanto tá. 85 milhões, velho. Então, quando tiver um canal de RPG com 85 milhões, aí tudo bem, aí pode brigar. Pode... Porque aí tá todo mundo ganhando dinheiro. Essa vai ser a menor das preocupações, né? E aí fica essa dica aí pra galera. Vamos levar o RPG pro funk, galera. Vamos chamar a galera do funk pra jogar RPG. Não, eu acho que essa dica é demais, ô Tio Nitro. O RPG é o nicho do... Cara, demais
demais essa dica que você falou, né? Ela é nicho do nicho do nicho, e às vezes passa também por uma questão de mercado, né? Que acaba deixando ele cada vez mais elitizado, vamos falar assim, né? Ele muitas vezes segue essa ideia de colonial também, né? Então que a gente tem que ir tirando da nossa mente, pelo menos é algo que eu acredito e que eu tento lutar cada vez mais, né? O canal ele surge no intuito de levar RPG para mais pessoas, incentivar a gente a fazer mais vídeo, a produzir mais. Exatamente. Exato. Então, eu adorava aí. quando tinha RPG nas bancas, né? 3D&T nas bancas. Aquilo ali fez um bem pro RPG brasileiro. Vocês não têm ideia. Galera aí fica xingando 3D&T, xingando Tormenta, não sei o quê. Cara, vocês não sabem o valor que aqueles meninos, eu chamo de meninos que são mais novos que eu, que os meninos fizeram na década de 90. Eles carregaram o trem aqui no Brasil, merecem todo o respeito, cara. E 3D&T em banca de jornal, velho. Um monte de gente, eu conheço gente, eu já mestrei em comunidades, assim. E muito pessoal conheceu o RPG com Tormenta de banca de jornal. Com 3D&T de banca de jornal. E entrou no hobby. E começou a ler livro, não sei o quê, e até aprender inglês para poder ler mais RPG. Quer dizer, a gente tem que democratizar mais, ampliar mais. Perfeito, entendeu? perfeito. E eu acho, Tio Nitro, novamente, né, agradecendo, acho que você faz um papel muito importante também para a comunidade, né, referência, novamente, agradecer aqui. E, novamente, lembrar que o espaço sempre aberto, tá? Obrigado de novo aqui. E obrigado, galera, que assistiu esse papo até aqui. Estamos aí, vamos ter próximos papos críticos aqui, tá? Vai estar lá no podcast, caso você queira ouvir só o áudio, né? E fica aí, brigadão. E até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos para uma nova aventura. Até mais. Até mais, galera.